Olá, tudo bem? Eu fiz um vídeo falando sobre casamento sem gastar um centavo, né? Casamento na igreja. E o Marcos Aquino perguntou lá, ou me pediu para falar sobre outro caso, que seria aquele das pessoas que não se casaram no civil, ou não procuram casamento civil, e querem se casar na igreja. É possível? Ou algo mais, né? Qual que é a visão da igreja sobre essas pessoas que não se casaram no civil e que vivem nessa situação que a gente chama de união civil estável, né? Elas constituíram uma família, elas moram no mesmo lar e há todo um compromisso nisso, né? A nossa igreja, né? Eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da IELB, aqui na cidade de Miguel Pereira. Desculpa, eu não me apresento nunca, mas meu nome é César. Então, nossa igreja produziu um documento em 2003, né, uma comissão dela que trata de questões teológicas, assim, de relações eclesiais, um documento justamente para tratar disso, união civil estável. Havia naquele contexto novidades na lei e pastores estavam um tanto inquietos. Então, depois de mostrar a lei qual é, né, e a lei é muito curiosa, né, porque a lei da união civil estável, a lei que trata disso, ela mostra que um casal em união civil estável, ele está praticamente casado, né? Há um compromisso, há inclusive o entendimento de que há união parcial de bens, salvo quando o casal faz um contrato explícito. Isso é o que acontece no casamento também, né? Quando você se casa, se você não pede uma mudança de regime, é a união parcial de bens que acontece, quase todo mundo se casa assim. Então, assim, há uma situação de que é de quase casamento. A partir disso, né, a partir da leitura dessa lei, eles vão trazer alguns pontos para reflexão que eu quero compartilhar com vocês, que esses pontos podem nos ajudar a elucidar a nossa questão aqui também. Se um casal em união civil estável pode se casar na igreja, né? Basicamente isso. Vai ajudar, mas não vai elucidar tudo, né? Esse é o problema. E também não são conclusões taxativas, eles apresentam isso aqui como pontos para reflexão. Ponto 1 diz assim: se a lei civil reconhece a união estável como legítima, não transgride a lei civil quem se envolve nela. Então, não estamos dizendo assim, você precisa se casar porque você está cometendo um pecado de não respeitar as autoridades civis. Não. Ponto 2. O caráter indissolúvel lembrado por Jesus não se perde nos termos da lei civil, nem na antiga como também não na nova. Ou seja, há uma noção muito clara de compromisso ali na união civil estável também. Com o reconhecimento da união civil estável, na verdade está dizendo aqui união estável, eu estou acrescentando o civil, não sei porquê. Com o reconhecimento da união estável pelas autoridades civis, a Igreja perde a força do argumento para exigir a realização da cerimônia civil por ocasião do casamento. Aqui não ficou claro o que ele está entendendo como o casamento, né? É o casamento na Igreja? Então nós perdemos a força do argumento para exigir a realização da cerimônia civil por ocasião do casamento na igreja, ou não, né? O casamento seria justamente isso que nós entendemos, essa união das duas pessoas com essa finalidade, né? Com esse compromisso. De qualquer forma, nós não temos então a força do argumento de dizer vocês estão contra a lei, então casem-se, né? Ponto 4. Eu gostaria que ficasse um pouco mais claro isso, porque já responderia a pergunta do Marcos Aquino, né? Se tivesse dito assim, para receber a bênção matrimonial, nós não temos tanta força do argumento para exigir a cerimônia civil. Ponto 4. O que fazer? Em se tratando de filhos de Deus, apesar do reconhecimento do Estado e da sociedade em geral, os nubentes sempre sejam instados, ou não, sempre sejam lembrados fraternalmente de que o casamento civil honra a autoridade, dá ao casamento um caráter público mais definido e oficial, combate a ideia de que agora se pode casar e descasar ao bel prazer, é um bom testemunho perante o mundo, garante logo de início os direitos do outro cônjuge e dos filhos, pois pela nova lei estes direitos apenas aparecem quando buscados e comprovados na justiça. Ou seja, ainda há
algo melhor no casamento civil sendo realizado como tradicionalmente é, né? Ainda há uma vantagem. Essa vantagem é uma vantagem de testemunho também, né? De testemunho público, e é uma vantagem jurídica, né? As coisas ficam mais definidas desde o início. Isso deveria ser lembrado, né? Número 5. E quanto a buscarem a bênção de Deus numa cerimônia religiosa, recomende-se que nenhum cristão se prive dela. Mas também não discute o assunto se essa bênção é possível, né, pelo menos de forma clara, para esses que buscaram somente a união civil estável, né? Recomende-se que nenhum cristão se prive dela, né? Nenhum cristão deve se privar da bênção matrimonial na cerimônia religiosa. Mas aí fica a pergunta, inclusive esses que não procuraram o casamento civil, por essas razões, ponto 6, e não por constrangimento, nem por considerá-los adúlteros, porque não se pode considerá-los adúlteros, né? Porque há uma legitimidade aqui. Os filhos de Deus envolvidos em união estável deveriam ser instados a buscarem a lei civil e a bênção de Deus na igreja, bênção de Deus e da igreja, que é o povo de Deus, a família de Deus a qual pertencem. Ou seja, está dizendo aqui basicamente, deveriam buscar as duas coisas, né? O casamento civil, embora esteja dito assim, né? Deveriam buscar a lei civil. Como assim buscar a lei civil seria necessariamente o casamento? Porque ele acabou de dizer no outro ponto que a situação da pessoa em união estável não é ilegítima. Né? Mas eu entendo assim, interpretando, né? Eu acho que ele quer dizer, deveriam buscar o casamento civil e deveriam buscar a bênção de Deus da igreja. Não há aqui, então, claramente uma interdição, dizendo assim, é impossível fazer a cerimônia religiosa sem que se faça o casamento civil, porque nós estamos reconhecendo que há um casamento aqui quando há união civil estável. Ou seja, o documento não me traz uma segurança para dizer para pessoas da igreja assim, olha, a IELB me restringe aqui, eu tenho um documento oficial que não me permite realizar a bênção matrimonial nesses casos. Esse documento não fez isso por mim. O que eu diria, então, é que cada pastor vai ter que continuar resolvendo a situação caso a caso, né? De certa forma, isso pode ser bom. A minha conversa, pessoalmente, iria pelo seguinte sentido. Na cerimônia religiosa, os futuros cônjuges, né, os nubentes, vão dizer palavras seríssimas sobre um compromisso que assumem diante do outro. E isso é feito na igreja, isso é feito diante de Deus e da igreja. Se você está disposto ou se está disposta a dizer essas palavras com toda a seriedade, a assumir esse compromisso com toda a seriedade diante da igreja, se você se reconhece já como uma pessoa casada porque quer uma bênção matrimonial, né? Se você quer um casamento na igreja, você se reconhece como uma pessoa casada. A questão é, por que não procurar esse casamento civil também? Qual o sentido? Há um impedimento para o casamento civil, então não deveria se fazer também o casamento, né? Não deveriam se casar realmente. E se você está em união civil estável, diz aqui a lei que ela pode ser convertida em casamento mediante solicitação. Eu diria então assim, né? Não consigo imaginar todas as situações, todos os casos possíveis, mas eu tenho dificuldade de vislumbrar uma situação em que alguém esteja disposto à bênção matrimonial, reconhecendo que estão casados então, e não procurar o casamento civil. Se há algum caso, né, talvez eu não consiga imaginar, pode dizer aqui, né, qual seria essa situação, qual seria o empecilho do casamento civil, não sei o que, não sei, não consigo imaginar. O meu posicionamento seria esse aqui que está no documento de 2003, né, um documento oficial da IELB, acrescido dessa reflexão, né, de que se o compromisso é aceito no altar, se ele se é da vontade dos noivos, isso que vai ser dito na cerimônia religiosa, que são aquelas palavras tradicionais que todo mundo conhece,
eu não consigo entender por que não o casamento civil. Eu conversaria nesse sentido, né? E conversaria também para dizer, olha, né, vocês estão casados, né? Talvez não saibam ou não o digam oficialmente, mas aos olhos da igreja vocês estão casados e para o Estado estão praticamente casados, né? Legalmente vocês vão ter consequências, no caso de se dissolver essa união, praticamente iguais àquelas de um casamento, muito semelhantes, se uma das partes buscar os seus direitos, né? É isso, né? Não sei se foi confuso, se foi útil. Estou fazendo esse vídeo de um lugar atípico, porque meu escritório está passando por pequenos reparos, né? Então eu estou improvisadamente aqui. Bênção de Deus e conversamos mais, né? Alguém pediu também para falar mais sobre casamento. Alguém disse que gostaria, né, que houvesse mais conversa sobre casamento. Acho que podemos tentar também, se vocês assim quiserem. Bênção de Deus e até a próxima.